Bom, meus queridos, mais uma vez nós estamos juntos e eu dou graças a Deus por mais uma vez junto com vocês aqui nessa transmissão ao vivo para compartilharmos de coisas do alto, coisas espirituais. E tendo entendimento de que nós estamos agora sob este novo pacto, a graça de Deus, este pacto que se consolida como sendo pacto depois da crucificação do Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados e depois da sua ressurreição dentre os mortos pelo poder de Deus para a nossa justificação. Depois desses dois fenômenos, este pacto, a graça de Deus, se consolida como sendo pacto. Que é um pacto, meus irmãos, não mais de obras externas, não mais de práticas religiosas, nem práticas religiosas da lei de Moisés, nem práticas religiosas do cristianismo, nem dos movimentos evangélicos, mas este novo pacto, a graça de Deus, sob o qual nós estamos agora, entendendo ou não, conhecendo ou não, todos os seres humanos estão debaixo de um mesmo pacto. Ainda que nem todos tenham alcançado esse entendimento, ainda que nem todos estejam ou sejam alcançados pela graça de Deus, o fato é que nós, espiritualmente falando, estamos sob um novo pacto. Paulo chama de nova aliança. Paulo chama de um novo ministério. Paulo dá nomes a este ministério, ministério da reconciliação. E este novo pacto, meus irmãos, um salvo pela graça de Deus, ele precisa estar sabido, ele precisa andar nessa consciência. Sob este novo pacto, nós temos um ministro, que é o Espírito Santo. Infelizmente, o que vou lhes dizer é uma verdade. Fazendo minhas leituras, minhas observações, eu vejo que a graça apresentada no Brasil, no começo dos anos 90, foi uma graça que não apresentou o Espírito Santo como sendo o ministro desse pacto. A graça de Deus, ela tem um ministro. Esta nova aliança, ela tem um regente. Paulo chama de Espírito de vida em Cristo, na carta aos Romanos e a nós, no capítulo 8, verso de número 2. Paulo chama de Espírito de Cristo, escrevendo aos Filipenses. Paulo o chama de Espírito justificador, escrevendo aos Coríntios e a nós. Então, quero lhes despertar para isto. Este novo pacto, a graça de Deus, tem um ministro, que não é homens. Infelizmente, nós, durante alguns anos, ouvimos falar de uma graça que não apontava o Espírito Santo como sendo o seu mestre, o seu guia, o seu regente. A graça de Deus, meus irmãos, tem um guia. A graça de Deus tem um ministro, que é o Espírito Santo. E como eu, em quase todos os meus vídeos, sou um tanto quanto repetitivo nesses aspectos, é do Espírito Santo que procedem todas as coisas. É pelo Espírito que um salvo é vivificado em Cristo.
A fé, para se crer em Jesus, é gerada pelo Espírito Santo. É impossível alguém ser inserido na graça de Deus se não for inserido pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que nós iremos conhecer o que nos foi dado gratuitamente pelo Pai. É pelo Espírito que nós vamos edificar, construir as nossas vidas espirituais sobre o único fundamento lançado pelo Pai, que é o Cristo, e agora ressuscitado. É pelo Espírito que virão entendimentos, sabedoria, conhecimentos e discernimentos das verdades da graça. Enfim, somente pelo Espírito Santo nós poderemos encarnar a graça de Deus. Mas o fato é, eu sei que para alguns tocar nesses assuntos é um tanto quanto desagradável, mas chegou a hora, meus irmãos, de remover a idolatria. Chegou a hora de tirar de cena quem, de fato, não é ministro deste novo pacto. A graça foi apresentada no Brasil, mas não foi apresentada aos salvos uma graça sob a liderança do Espírito Santo. Muitos conheceram uma graça de homem. Mas eu quero vos dizer, meus irmãos, o Espírito Santo está gerando um entendimento. E é Ele mesmo quem está gerando. Ele está chamando salvos pela graça de Deus a uma intimidade com Ele. Porque se dele procedem os dons e os ministérios, se somente pelo Espírito nós iremos compreender o que nos foi dado gratuitamente. Ministérios dados ao corpo de Cristo como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, dados para o aperfeiçoamento dos santos, só podem ser distribuídos pelo Espírito Santo. Somente pelo Espírito Santo, um eleito de Deus é tirado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Então, diante dessas realidades espirituais, eu só posso lhes apresentar não um homem, não uma doutrina, não um movimento, mas o Espírito Santo como sendo o ministro principal deste novo pacto, a graça. E é por ele, meus irmãos, que salvos pela graça de Deus recebem ministérios e a eles são dadas essas capacitações. Nós podemos esperar do Espírito Santo, sob a graça, meus irmãos, todas as coisas. Você pode ter sido decepcionado por homens, pode ter sido decepcionado por lugares, mas eu estou certo de uma coisa: o Espírito Santo jamais vai te frustrar, jamais te decepcionará. E tem mais: à medida que vamos nos entregando ao Espírito Santo, já falava eu isso agora com o apóstolo Paulo César, da missão apostólica Plenitude da Graça em São Paulo, da qual eu administro aqui no Rio de Janeiro, já dizia para ele que muita coisa que vem em nome de graça, na nossa mente parece que está tudo certinho, parece que é tudo perfeito, mas quando nós vamos desenvolvendo esse relacionamento com o Espírito Santo, de entrega diária a Ele, pela oração no Espírito, pela renovação da nossa mente, principalmente nas cartas de Paulo, que é o apóstolo da graça para nós, os gentios, quando nós vamos nos rendendo ao Espírito Santo, desenvolvendo, nos disciplinando a um relacionamento, a uma intimidade com Ele, meus irmãos, haverá testemunho no nosso homem interior de que muita coisa, e para muita coisa que nós dizemos amém, não há testemunho do Espírito Santo em nosso homem interior concordando. Então, o que um salvo pela graça de Deus precisa, uma vez que ele entendeu que é salvo? Ele precisa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo.
Irmão Marcos, isto então descarta os dons e ministérios? Pelo amor de Deus, meus irmãos, é claro que não. Pois é do Espírito Santo que procedem, repito, dons e ministérios verdadeiros. Mas se nós tivermos o Espírito Santo como nosso ministro principal, nós saberemos, aprenderemos e nós poderemos fazer separações. Mesmo que tenha sido dito em nome de graça, ou em nome de Deus, ou em nome de Jesus, nós iremos aprender a discernir e a fazer distinções. E nesta série, eu não digo série, eu vou dizer alguns vídeos, eu quero estar compartilhando com vocês algo que eu quero chamar de características na vida de um predestinado. Eu sei que falar de predestinação parece que assusta muitos salvos, mas o fato é que a Bíblia fala de predestinação. Você querendo ou não, se você é um predestinado, não depende de você crer se é predestinado ou não. Predestinado é predestinado. Mas quando nós falamos de predestinação, parece que nós estamos falando de algo anti-graça, anti-Deus, anti-Cristo. E não é assim. O máximo que eu acredito, se houvesse humildade em alguns que descartam este assunto, é dizer que não entende. Agora, invalidar a predestinação é, vou dizer para vocês, anti-graça. Agora, nós temos que aprender pelo Espírito a andar como predestinados, a vivermos como predestinados de Deus em Cristo. Eu creio que para mim, o ponto a ser trabalhado é este. Quais as características de um predestinado? Uma vez que eu entendi, lendo principalmente as cartas de Paulo, que trouxe a doutrina da predestinação, há muita gente que quando chega aqui, ele pula de capítulo, ele pula de livro, ele pula de textos. Mas o fato é, meus irmãos, que entendermos que somos predestinados pelo Pai em Cristo, antes da fundação do mundo, não deve nos gerar repúdio, não deve nos gerar desprezo, deve nos gerar uma alegria em saber que você é um escolhido de Deus antes da fundação do mundo. O negócio é que nossas naturezas terrenas, a nossa natureza carnal, ainda quer se manter no controle. Ela vai dizer que fomos nós quem aceitamos a Jesus. É claro que eu não sou um sistematizador do Evangelho da Graça. O que é um sistematizador? É pegar textos, separar e aplicá-los e desprezar outros. Não, meus irmãos, eu não vejo assim. Mas o fato é que Deus, ele tem os seus escolhidos. Deus, ele tem os seus eleitos. É ele quem chama, é ele quem predestina, é ele quem escolhe. E eu me sinto um privilegiado em ser um eleito de Deus. Não deve gerar em mim nenhum tipo de arrogância. Não deve gerar em mim nenhum tipo de presunção nojenta. Eu tenho é que ser grato diante desse Deus por saber que ele me escolheu. Entre os gentios, entre todas as nações, ele tem os seus eleitos e eu glorifico a ele, eu sou grato a ele, porque dentre estes tais, eu sou um escolhido de Deus. Isso não gera presunção, isso gera amor pelo Senhor Jesus Cristo. Isto gera um espírito de gratidão, não um espírito fatalista. E uma vez, meus irmãos, que eu sou um eleito de Deus e vocês são eleitos de Deus, é claro que ele já tinha tudo planejado, ele nos deu o seu Espírito para nos aperfeiçoar como predestinados. E é nos entregando ao Espírito Santo que nós vamos entender e viver a verdadeira vida de um predestinado enquanto estivermos nessa jornada terrena. Vejam, leiam comigo o que disse Paulo, o apóstolo da graça de Deus para nós, os não-judeus, a respeito desse assunto, que é um texto, assim vou dizer, áureo, entre os que professam serem salvos pela graça de Deus, como eu,
Eu não fui salvo pelas minhas habilidades. Eu não fui salvo porque eu me esforcei religiosamente. A verdade é que de 91 para 92, quando a benignidade do Senhor me visitou pela sua graça, eu não entendi o que eu entendo hoje. Eu já fiz afirmações dizendo que foi eu que aceitei a Jesus. Mas até esse dizer sim para Jesus e nos mantermos fiéis a Ele, é uma obra do Espírito Santo na vida de um eleito. O Espírito Santo vai se encarregando, meus irmãos, em nos mostrar essas realidades que aconteceram conosco. As pessoas perguntam: Marcos, você é calvinista? Não, eu não sou calvinista, eu não sou arminiano, eu sou de Cristo. Até porque esses homens, eles foram na fonte, em Paulo. Nada que foi dito por Calvino saiu dele mesmo. Ele descobriu lendo Paulo. Armínio descobriu lendo Paulo. Então, isso sistematiza a graça e não é bom. Isso faz divisões. Agora, se eu tenho um exemplar da Bíblia e eu tenho as cartas de Paulo e como gentil eu entendi que eu devo edificar a minha vida sobre o único fundamento que é Jesus, nas cartas de Paulo, que foi levantado pelo Cristo ressuscitado para ser o meu apóstolo, o apóstolo dos gentios, é evidente que se eu posso ir direto em Paulo, por que eu vou dar rodeios e ir por outros? Isso é sabedoria, meus irmãos. É o Espírito Santo quem nos dá esse entendimento. Então leiam comigo o que disse Paulo a respeito disto. Paulo disse assim, no verso 3 de Efésios 1, carta para eles e para nós: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja, está dizendo que Ele vai nos abençoar. Ele já nos abençoou. É uma questão de posse, é uma questão de andar pela fé nessas verdades. Nossas expressões, nossas canções, nossas declarações, me abençoa, Senhor, é antigraça. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Como é que se vive isto agora? Pelo Espírito Santo. Quem é que nos aperfeiçoou para tomarmos posse disto? O Espírito Santo. Ele é o ministro deste novo pacto. É Ele quem nos faz compreender, 1 de Coríntios capítulo 2, a partir do verso 12, é Ele que nos faz compreender o que nos foi dado gratuitamente pelo Pai em Cristo. Não se precisa pagar nada. Já foi tudo dado gratuitamente em Cristo. É posse, é fé, é para um eleito de Deus, é para um filho de Deus, é para um escolhido de Deus, é para alguém que foi predestinado em Cristo. E eu vou te mostrar como deve andar um predestinado. E qual a característica de um predestinado? A predestinação é uma carta branca para voltar de novo às obras da carne? Não. Infelizmente, muitos têm vivido assim em nome de predestinação. Verso 4. Porque Deus, esta palavra é para eles, é para mim e é para vocês salvos no Brasil. Nós não somos judeus, nós somos gentios, e Paulo foi o apóstolo dos gentios, e isso é incontestável. Historicamente, não dá para se mudar. Depois você leia nessa mesma carta, capítulo 3, Paulo trata disto com mais especificidade, dizendo ser o apóstolo para nós, os não-judeus. Porque Deus nos escolheu nele. Eu pergunto, quem nos escolheu? Foi a denominação que nos escolheu? Foi nós que decidimos ser de Deus? Não. Deus nos escolheu em Cristo. Deus te escolheu, meu irmão. Você é um privilegiado. Você é uma privilegiada, minha irmã, se você carrega a consciência de que é um salvo pela graça de Deus. Foi Ele quem te escolheu. Lembra de onde você saiu? Lembra o que você fazia? Lembra o nível de trevas em que você entrou? As carnalidades que você desenvolveu durante anos? Quem te tirou de lá foi o Senhor, porque você já era dele.
Não foi ninguém que, sabe, o responsável por essa salvação não é atribuída a homem nenhum na minha vida. Essa glória é de Deus. Essa operação é do Espírito de Deus. Ele nos escolheu em Cristo, diz aqui, antes da criação do mundo. Veja, nós somos escolhidos por Deus antes da criação do mundo. Deus tem os seus. E eu vou te mostrar isso. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele faz esta afirmação. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para sermos o quê, Marcos? Paulo vai dizer, para sermos carnais? Para andarmos de qualquer jeito? Para andarmos na carne? Não. Paulo vai dizer, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, ou em algumas versões, diante dele em amor. Em amor, verso 5, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Nós, os gentios, que fomos enxertados na oliveira. Paulo vai dizer isso aqui, que os judeus eram o povo escolhido de Deus, e na manifestação do Senhor Jesus Cristo, nós agora, pelo ministério de Paulo, vamos ficando sabidos das profecias dos profetas ditas a nosso respeito, de que Deus chamaria de povo aqueles que não eram seu povo. Os filhos, disse Paulo, da mulher solteira será mais do que o da mulher casada. Isso é glorioso, meus irmãos. Nós não temos ideia do que nós estamos falando aqui. Verso 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Não é como escravos, não é como discípulos de religião, não é como adeptos de métodos humanos. Não é para seguirmos nem A, nem B, nem C, nem D, dando a eles a prerrogativa de serem donos da nossa vida, como fazem alguns em nome de partidos. É por isso que muitos dizem, eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou paulino, eu sou presbiteriano, e eu poderia citar aqui N's pertencimentos que as pessoas se fazem deles. Eu sou de Cristo, você é de Cristo. Nós somos filhos de Deus. Ele nos escolheu em amor e nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Não, foi vontade dele te escolher. Foi vontade dele me escolher. Ele nos escolheu em Cristo, e nesta tarde de quinta-feira eu estou aqui falando desta graça de Deus. Eu estou aqui apesar de ter passado por onde eu passei, pelas trevas que vivi, mas por ter sido um escolhido de Deus antes da fundação do mundo, Ele, no tempo determinado, me chama. Eu ouvi a voz do meu Senhor me chamando. Você lembra quando Ele te chamou? Porque, meus irmãos, muitos de nós transformaram aquela experiência de novo nascimento real, aquele encontro real com o Senhor Jesus, alguns por meio de sonhos, alguns levantaram totalmente com fastio daquela vida de trevas que levavam. Alguns tiveram experiências gloriosas com o Espírito Santo e na caminhada vão transformando esta experiência em apenas uma experiência religiosa. Uma experiência de obediência a tradições humanas. Mas o Espírito Santo está mudando esse quadro, meus irmãos. Ele vai nos revelar características de um predestinado. E é esse o meu objetivo aqui. Ser esse instrumento do Espírito Santo para a sua vida. Então Paulo vai dizer, no verso 6, Ele nos chamou para o bom propósito da sua vontade, disse Paulo no 6, para o louvor da sua gloriosa graça. É para louvar a graça de Deus, não para escandalizar a graça. Não para avacalhar a graça. Não para tornar a graça uma coisa inaceitável, insuportável. Não. Os eleitos de Deus foram chamados por Deus, escolhidos por Deus,
antes da fundação de todas as coisas, adotados como filhos de Deus em Jesus, para o louvor da sua gloriosa graça. E graça esta, meus irmãos, diz no verso 6, a qual Ele nos deu gratuitamente em Cristo. O preço já foi pago. Não confundam compromissos, responsabilidades com a obra de Deus, investimentos naquilo que de fato é propagação do Evangelho, investimento em pessoas verdadeiras e sinceras. Não confunda isso em pagar para receber alguma coisa de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Concernente à salvação, ninguém pode pagar nada. Deus fez de graça em Cristo Jesus para aqueles que lhes pertencem. Então quer dizer, Marcos, que Deus tem os seus? Sim. Leia comigo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 19, Paulo disse assim, a Timóteo e a nós: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. Isto aqui é imutável, que Paulo vai dizer. Não dá para se mudar. Está inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Eu, Marcos, não conheço. E jamais vou me atrever a classificar quem é de Deus e quem não é. Mas Deus conhece os seus. Está dizendo que este fundamento está selado, inabalável. Qual o fundamento, Marcos? O Senhor conhece quem lhe pertence e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Essa é uma das características de um predestinado. Se afastar da iniquidade, não se aproximar dela. Não mais ainda alimentar as obras carnais. Quem está falando com vocês aqui, meus irmãos, não é um moralista. É alguém que também tem uma natureza terrena diabólica, tendenciosa ao mal, traiçoeira. Mas eu aprendo pelo Espírito Santo que eu tenho meios espirituais, dons para mortificar essa natureza terrena, para que ela não seja um embaraço, um instrumento de vergonha na minha vida, para que de fato, como um predestinado, eu brilhe como luz, como astro para esse mundo de trevas, com a finalidade de que pela minha vida, os eleitos de Deus, neles se manifestem essa eleição e esse chamado. Há muitos filhos de Deus ainda nas trevas. E um predestinado que entendeu que ele é predestinado e foi chamado para ser predestinado irrepreensível diante de Deus em amor, esse predestinado vai querer andar como luz nessa terra. Entretanto, repito, o firme fundamento, disse Paulo, o apóstolo da graça de Cristo, para nós, os não-judeus. Ah, Marcos, mas o meu pastor não diz assim. O seu pastor está equivocado. Ah, Marcos, mas a minha igreja, a doutrina não é esta. É porque você ainda, primariamente, se colocou como sendo pertencimento de uma organização. Nada contra as organizações, meus irmãos. Nós podemos fazer uso disso com equilíbrio, com sabedoria. Podemos usar essas ferramentas para nos ajuntarmos em torno do Cristo ressuscitado, para adorá-lo, para crescermos na graça e no conhecimento dele, para nos fortalecermos do Senhor e da força do seu poder. São ferramentas que podemos utilizar, mas a nossa identidade real está em Cristo. Somos pertencimentos, primariamente, de Cristo. Nessa nossa geração, vale ressaltar esse comentário. Quando você pergunta para alguém se está firme, a pessoa diz, não, eu estou firme, eu sou da igreja do pastor fulano de tal, eu sou do ministério do pastor fulano de tal. Mas não é essa consciência que um salvo pela graça deve ter no aspecto de firmeza. Eu estou firme porque eu estou em Cristo.